A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda e maravilhosa. Estamos trabalhando no livro de Jó. Mas hoje o Senhor me deu uma direção de falar do capítulo 6. Como ele é um pouco extenso, eu vou falar hoje e amanhã. Hoje, 6, do 1 ao 10. Amanhã eu continuarei do 11 até o 28 e termino. Aí voltarei depois de amanhã para Jó. Amém? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. O tema é: a inveja apodrece os ossos. Onde é que está essa palavra desse tema? Em Provérbio 14, 30. Porque às vezes as pessoas não aceitam. Ah, olha ela, quem era ela no passado, ela prega. Tem pessoas que é formada, que é culta, não aceita. Mas não é o que eu e você quer. É o que o Senhor quer. Às vezes a própria família zomba, critica. Deixa com Jesus Cristo. Porque Deus é quem chama. Ele se responsabiliza e ele justifica. Veja o que aconteceu na vida de Daniel. Ora, Dário resolveu dividir o país em 120 províncias e escolheu 120 homens para governar lá, a fim de que tudo corresse bem e não houvesse prejuízo. O rei nomeou 3 ministros para controlarem o centro e 20 governadores. Um desses ministros era Daniel. Ele mostrou logo que era mais competente do que os outros ministros e governadores. Ele tinha tanta capacidade que o rei pensou em colocá-lo como mais alta autoridade do reino. E Daniel era o quê? Um servo do Altíssimo. Daniel era uma pessoa de extrema capacidade, mas Daniel tinha compromisso com Deus e trabalhar, só isso. Mas quem luta para ser íntegro incomoda a quem quer viver de qualquer jeito. Quem luta para melhorar cada dia mais incomoda muito. Mas o bom é que Deus vê tudo. Aí os outros ministros e os governadores procuraram achar um motivo para acusar Daniel de ser mau administrador, mas não encontraram. Daniel era honesto e direito, e ninguém podia acusá-lo de ter feito qualquer coisa errada. Veja que Daniel era íntegro. Aí eles queriam encontrar alguma coisa para denunciar Daniel, para caluniar, para destruir Daniel. Mas quem anda com Deus, Deus protege. Quem anda com Deus, Deus está cuidando. Pode ser caluniado, pode ser zombado, pode ser feito muita coisa. Mas o justo juiz está protegendo. Então eles disseram uns aos outros: nunca encontraremos motivo para acusar Daniel, a não ser que seja alguma coisa que tenha a ver com a religião dele. E veja que quem passa por isso está na posição certa, porque o próprio Jesus foi caluniado, os escribas, os fariseus, sempre procurando uma forma de condenar o Senhor. Então, se você está nessa posição, dê glória a Deus. Fácil não é não, mas você está agradando o Senhor. É melhor agradar Ele. Então foram todos juntos falar com o rei e disseram: que o rei Dário viva para sempre. Todos nós que ocupamos posições de autoridade no reino, isto é, os ministros, os governadores, os prefeitos e as outras autoridades, nos reunimos e concordamos em pedir ao Senhor que dê uma ordem que não poderá ser desobedecida. Ordene que durante 30 dias todos façam os seus pedidos somente ao Senhor. Se durante esse tempo alguém fizer um pedido a qualquer Deus ou a qualquer outro homem, essa pessoa será jogada na cova dos leões. Tudo planejado, porque Daniel tinha compromisso era com quem? Com Deus. Mas a Bíblia diz: quem faz suas covas nela cai. Esses homens não sabem o que esperava ele lá na frente, porque o Senhor é justo. O livro de Naum, capítulo 1, verso 3, diz que ele não tem um culpado por inocente. E veja eles aqui maquinando de alguém que era protegido por Deus. Hoje não é diferente. Se eu e você anda lutando para servir a Deus,
A mão dele está estendida conosco. Nem se preocupe, deixe os acusadores para lá. Portanto, ó rei, anulado. Portanto, ó rei, dê ordem e assine o fim de que não possa ser anulado, de acordo com a lei dos medos e dos persas. Essa ordem não poderá ser anulada. Eles ainda lembraram ao rei, quer dizer, porque eles sabiam que o rei gostava de Daniel. Então eles fizeram tudo muito bem feito. Armou, maquinou, outros mente, né? Mas o Senhor também muita corda. Porque na hora certa o Senhor sabe puxar. O rei concordou, assinou a ordem e mandou que fosse publicada. Quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, voltou para casa. No andar de cima havia um quarto com janela que dava para Jerusalém. Daniel abriu a janela e ajoelhou-se e orou, dando graças ao seu Deus. Ele costumava fazer isso 3 vezes ao dia. Daniel não se intimidou. Daniel entendeu que essa lei, porque está bem claro aqui que eles disseram que se alguém desobedecesse ia ser jogado na cova dos leões. Eu não sei se Daniel desconfiou que era por conta dele, porque a Bíblia não diz. Mas servo de Deus, quando está sendo caluniado, apontado, zombado, Deus mostra. Então, de repente, mostrou a ele também e mandou ele orar. Porque Deus deixa eu e você cair em qualquer fornalha. Porque é lá que o nome dele é glorificado. Então, a gente parou no 10, no verso 10, onde Daniel foi orar. Amanhã nós vamos ver o final dessa história. Mas lembre-se do tema. A inveja apodrece os ossos. Aí também tem outra parte de provérbio que diz assim: ira se suporta, furor se suporta, inveja, quem o suportará? A Bíblia também diz que quem faz suas covas nela cai. Então é muito perigoso a inveja, é muito perigoso maquinar, porque o Senhor permite tudo. Muito perigoso inventar, mentir. Mas lá na frente chega a hora da justiça. A colheita é muito maior do que a plantação. Porque eu lembro que eu ficava no alpendre do meu avô e ele com minha tia lá longe plantando e outras pessoas. Então depois nasce as vagens com vários feijões, mais do que eles plantaram naquelas covinhas. A vida da gente não é diferente. Não adianta zombar, ridicularizar, dizer que você não merece pregar. Quem é eu e quem é você para estar um julgando o outro? O justo juiz é que conhece. A Bíblia diz que o homem vê a aparência, Deus vê o coração. Para terminar, a gente vai falar aqui em Provérbios 6, do 16 ao 19, que foi exatamente o que esses homens fizeram. Existem 7 coisas que o Senhor Deus detesta e que não pode tolerar: olhos orgulhosos, língua mentirosas, mãos que matam gente inocente, mente que faz planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que diz mentiras e a pessoa que provoca briga entre amigos. Ele estava nessa posição aqui, porque ele sabia também que se Daniel não fosse obedecesse àquela lei, ia ser jogado na cova dos leões e ia morrer. Ele estava maquinando tudo isso. Mas com Jesus não foi diferente. Então, se você está sendo perseguido ou perseguida, caluniado ou zombado por família, você está na direção certa. O Senhor é contigo e é comigo. Porque é o Senhor que justifica. É o Senhor que cobra. É o Senhor que faz justiça. Agora é tudo no seu tempo. Porque a Bíblia diz, Jeremias 23, 23, que Deus é Deus de perto e de longe. Ele está comigo, está com você e está no outro lado. Onde há mentiras, fofocas, zombaria, ele está. E se você está na posição que ele quer e eu também, quem é o nosso patrão? É o Senhor. Quem é que está mandando a gente fazer a obra? É o Senhor. Quem é o Senhor? É o Deus Todo-Poderoso dos céus e da terra. Onde a Bíblia diz, todo poder foi me dado nos céus e na terra. Onde a Bíblia diz, não queira cair na minha mão, porque eu sou terrível. Então, cuidado com o que você fala nessas rodinhas, sabe? O que você fala dos servos e das servas de Deus que está fazendo a vontade dele. Cuidado nas mentiras que você acredita e que aponta, porque na hora certa o Senhor chega.
Lembre-se do tema: a inveja apodrece os ossos. A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.